Bom, queridos, graça e paz, mais uma vez aqui. A estratégia de Jonas. Nínive era uma cidade grande, então Jonas precisava evangelizar aquela cidade rápido, e o profeta não dispunha de tempo para percorrer, né, toda a Nínive. Por isso ele traçou um plano simples, porém foi eficaz. Ele analisou e traçou um plano. Ele começou desde o início a percorrer a cidade e clamando em alta voz: dentro de 3 dias Nínive será subvertida a fogo. Dentro de 3 dias Nínive será subvertida a fogo, porque os seus pecados subiram até a narina de Deus, e assim foi. Durante 3 dias ele evangelizou a cidade. Deus usou uma estratégia para evangelizar o mundo no dia de Pentecostes. Olha só, o Espírito Santo poderia ter vindo qualquer dia, mas ele veio no dia de Pentecostes. O nome Pentecoste não é por causa do barulho, do movimento do Espírito Santo. Nós passamos a ser chamados de pentecostais, é como se deu um apelido. Por quê? Porque o Espírito Santo veio exatamente no dia de Pentecoste. E por que que ele veio no dia de Pentecoste? Por que que ele veio no dia de Pentecoste? Porque no dia de Pentecoste, a cidade de Jerusalém estava cheia, lotada de pessoas, vindo de todos os lugares. Então o fato da cidade estar cheia e lotada de pessoas vindo de todos os lugares é exatamente o porquê do Espírito Santo ter descido no dia de Pentecoste. Isso foi muito impactante, mobilizou muita gente e 3.000 almas agregaram ao Senhor Jesus. Foi a primeira colheita grandiosa de almas, tá? Agregaram a igreja, cresceu o número dos que criam e dali saiu pessoas, missionários, evangelistas para todas as partes do mundo conhecido naquela época. Então foi uma estratégia maravilhosa, tá? Aí, para concluir, a gente tem as estratégias, nós vamos usar aqui, dos pioneiros assembleanos, né? Que, orientados pelo Espírito Santo, eles escolheram a cidade de Belém do Pará como ponto de partida para a sua missão no Brasil. Logo em sua chegada, em 19 de novembro de 1910, constataram que a capital paraense era geograficamente estratégica para se alcançar o país em todas as direções. Por isso, oraram, e estudaram, e atuaram. Tá bom? Que nós possamos fazer isso também, ter estratégias. Tá? Eu ainda vou falar sobre o crescimento da Assembleia de Deus, tá? E eu vou colocar aqui nessa mesma playlist um vídeo que já está no canal há um tempo, mas as 10 maiores igrejas evangélicas do Brasil. Vai ficar aqui nessa playlist para você assistir também, e é importante. E depois a gente vai falar sobre as estratégias das igrejas, né, para alcançar pessoas e não adeptos, adeptos ao reino de Deus, não adeptos a essas igrejas, né, mas que tiveram um papel importante no crescimento do Evangelho. Tá? Esse é um curso, é um estudo. Aqui o canal é interdenominacional, né? Eu estou usando o nome da Assembleia de Deus aqui porque no sistema evangelístico é a igreja que mais cresceu e que mais ganhou almas no Brasil, e por que não dizer no mundo. Desafio da evangelização. Incredulidade e perseguição. É bom a gente entender isso aqui, que todas as vezes que você vai evangelizar, você vai se deparar com a incredulidade, que vão questionar o que você está falando. Você tem que estar preparado para isso. Você vai encontrar oposição, pessoas que vão se opor ao que você está falando. E você vai encontrar também perseguição, pessoas que vão te perseguir, literalmente. Todas as vezes que a gente for evangelizar vai acontecer isso.
E a gente vai encontrar também o grupo mais perigoso, bajuladores, que te põem lá em cima, mas com pura falsidade. É o que aconteceu com Paulo e a mulher que adivinhava, né? Paulo e Silas. Então, diante de tudo isso, e um pouco mais, entendeu? Porque tem as hostes espirituais da maldade, né? Que lutam contra a gente, contra nós, tem tudo isso. E muito mais, é preciso muita sabedoria. Sabedoria. Alguns perguntam, mas não precisa estudar, é só sair evangelizando, não. É preciso de muita sabedoria. Eu estou indicando sempre aí o livro, né, Permissão para Evangelizar, na descrição aí dos vídeos. É preciso de ter essa sabedoria, esse conhecimento, vamos dizer assim. Tá? Diante das perseguições, não podemos desistir ou nos calar. Jesus também foi perseguido em sua própria cidade, mas levou a sua missão até o fim. Então, assim como Jesus, nós temos que fazer igual Jesus, igual Paulo. Tá? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quais são os grupos interessantes, importantíssimos e alvos? Eu não diria que são alvos vulneráveis. São alvos mais fáceis, estrategicamente, de serem alcançados. Os enfermos. Os enfermos. Tá? É preciso de saber disso, que os enfermos. As áreas urbanas, principalmente, existe no interior também, mas principalmente nas áreas urbanas, acham-se tomadas de enfermos doentes terminais. No tempo de Jesus era diferente. Ao entrar em Jericó, ele deparou com um cego que lhe rogava misericórdia. Presta atenção. Quando Jesus entrava na cidade, tinha doentes. E ele os evangelizava, os curava. Ele curou o cego de Jericó, mas presta atenção. O paralítico foi levado à casa dele, ele primeiro perdoou os seus pecados. Né? É interessante contar isso aqui, porque quando a gente fala de evangelismo, eu já fiz evangelismo assim, mas a minha esposa, de visitar pessoas, e a gente pegar na mão, entendeu? Eu me lembro de uma mulher que a minha esposa convidou para a gente ir lá visitá-la. A gente vinha da igreja e passamos de frente à casa desta mulher, e a minha esposa falou, senti um desejo enorme de ir orar com ela. Falei, então vamos. Nós chegamos lá, a mulher não falava mais, não estava em último momento, mas nós oramos com ela, pegamos na mão dela, a minha esposa pegou na mão dela, e quando a gente fez o apelo, ela não tinha como responder, mas ela apertou a mão da minha mulher e saíram as lágrimas do olho dela. Nós oramos. Quando nós chegamos em casa, recebemos a notícia de que ela acabara de falecer. Eu tenho certeza que nós vamos encontrá-la na glória. Eu tenho a certeza disso, né? Que nós vamos encontrar com esta senhora na glória um dia. Tem maneiras da gente estar através da cura ou através da introdução da palavra, porque quem converte é o Espírito Santo, você tem que falar, né? Existe um outro grupo de pessoas estrategicamente vulnerável. Fácil, porém desafiador. Pessoas endemoniadas. Você não sabe a quantidade de pessoas endemoniadas que existe. E se você tiver autoridade para orar, expulsar o demônio, após fazer então o evangelismo, ganhar essa pessoa para Jesus, introduzi-la à congregação dos santos. Tá? Isso é importante. E é preciso detectar onde estão essas pessoas para começar a fazer um trabalho de libertação, porque não é, às vezes não é só o exorcismo. Tem gente que pensa que a libertação é exorcismo, não é. Não é você chegar lá e expulsar o demônio, vai para casa e a pessoa continua endemoniada porque o capiroto volta. É preciso fazer um trabalho de libertação, de crescimento. É progressivo, tá? Mas tem resultado, tem resultado. Bom,
Não se pode fazer, claro, da libertação dos oprimidos um espetáculo. É bom deixar isso claro, né? Esse é mais um vídeo. E eu quero falar no próximo vídeo, a gente vai falar sobre evangelismo de maneira real, formação de grupos e assim por diante. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.